gente tá falando de um dos grupos de reggae, acho que a gente pode dizer, mais famosos do Brasil. Né? E assim, Brasília, né? Você É tem isso. que conhecer. Perfeito. Acho que esse é o ponto, né? Os caras conseguiram furar a bolha e conseguiram fazer reggae em Brasília, né? O que é admirável. Fala pessoal, meu nome é Sofia Fonseca, estamos começando mais um VersaCast. A gente está analisando as obras do Pazum da nova matriz de referência. A obra de hoje é Palmares, Natroots, e o professor convidado é o Alisson, de Sociologia. E aí, Alisson, tudo bem? Sofia, bem. E aí, pessoal, beleza? Já cabe um adendo antes da gente começar, que a gente está falando de uma análise de música, mas com um aspecto sociológico. E a gente já tem uma análise exclusivamente musical dela lá nos primeiros episódios da existência do VersaCast. É isso. Então agora você já vai ter... aí que acha, né? vai achar. Então a gente já vai ter esses dois. Uma visão mais ampla aí da obra. Perfeito, é isso. Só para ajudar vocês aí. Bom, então, a gente está falando, acho que assim, a referência ao que a música fala, acho que é meio óbvio, acho, né, assim, já no próprio título já tá claro, de fato é uma referência ao Quilombo dos Palmares e a Zumbi dos Palmares, né, é um álbum também que é carregado de uma profundidade, assim, filosófica e sociológica, é um álbum que é chamado O Povo Brasileiro. E sempre cabe, né, ressaltar que quando a gente fala de música, a gente tem que tirar o zoom um pouquinho, olhar para o álbum, olhar para o contexto, para o ano de lançamento. É isso. Dá uma olhada, assim, na obra como um todo, né? E, de fato, assim, acho que faz sentido a gente estar falando de um álbum chamado O Povo Brasileiro. Então, é claramente uma referência a quais são as origens do Brasil e como que a gente costuma contar a nossa história. Então... o grupo leva em consideração justamente isso. Tenta desenvolver ao longo da música, ao longo da letra, uma análise de como que a gente costuma contar e o que a gente costuma valorizar dentro da nossa história enquanto povo brasileiro, né? Então, aqui a gente vê uma exortação a essa ideia de que o Brasil foi formado pelo povo também de origem africana. Então, assim, essa etnia faz parte do nosso processo de formação enquanto nação, né? E, além disso, também a forma como a gente conta e valoriza essa parte da nossa história. Então, assim, a gente está falando ali de algo que está sendo lançado na virada, né, de 99 para os anos 2000. Então, a gente está falando de um tema que, de certa forma, ainda é meio incipiente, né, nesse contexto. Completamente. A gente fala de hoje, como é difícil falar do tema. É isso. Apesar de a gente já ter, né, mais espaço, mais pautas levantadas. Não, perfeito. Hoje a amplitude é maior, mas a gente vira e mexe a gente costuma falar sobre isso. Há ainda uma dificuldade, ainda algumas barreiras a serem vencidas e livros precisam ser reescritos ainda, né? Pra gente conhecer um pouco do nosso passado. E eu acho que essa música, lá atrás, ela meio que já estava tentando fazer isso. Tentar mostrar e valorizar uma das características do povo brasileiro, uma das suas matrizes originárias, que é a cultura africana, o povo africano, e como que a gente ainda tem dentro do Brasil uma desigualdade, uma desvalorização do que foi o processo de escravidão e colonização dentro do Brasil. Que é a matéria do Pazum de História, né? Fazer essa análise histórica e conhecer esse início de história do Brasil. Aqui a gente volta naquele ponto que é preciso dar ênfase que é uma matriz toda amarradinha. Toda integrada, toda interconectada, interdisciplinar. Perfeito. Então, assim, aqui a gente está falando de mais um tema que se conecta com várias outras obras. Então, assim, tente ouvir essa música entendendo as críticas e as referências que o grupo vai fazer. Ou seja, de que geralmente a gente se esquece do que foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um centro de resistência à escravidão, ao processo de escravidão. Então, o Zumbi simboliza isso, né? Esse olhar para a consciência negra. Não à toa a gente tem, né, recentemente aí o feriado que também faz referência ao Zumbi, né? O feriado da consciência negra. E assim... Tem um histórico muito importante aí, né? A gente vem numa retomada nesse sentido, né? De mostrar que o Brasil, ele foi um país colonizado, ele ainda carrega características desse processo de colonização, que é um processo, assim...
violento e, além disso, também um processo que deixa marcas, que deixa cicatrizes até hoje. Então, muito da desigualdade que a gente tem no nosso país tá ligado a isso. Ainda é essa ideia de você ter muito bem dividido e separado o que cada um pode e o que não pode, quem pode fazer o que é direito de quem. Então, assim, dentro de um país democrático e de maioria negra, que a gente deveria ter um acesso igualitário para todo mundo, a música lembra a gente que isso ainda não saiu do papel. Que essa não é a realidade. E essa música aí, daqui a pouco ela vai fazer 30 anos, né? Que ela foi lançada. É isso. E ainda tá atual. Tem uma crítica social muito grande por trás disso. Se você não vê a data, o que é dito ali... É de hoje. É isso. Escreveram ontem. Então é uma música que fala sobre racismo religioso, que fala sobre o racismo estrutural presente dentro do Brasil, que fala sobre a necessidade da gente recontar a história não só de Palmares, mas do próprio Zumbi, né? De ver ele, de fato, como uma figura histórica relevante dentro do Brasil, que simbolizou resistência, que lutou por um ideal. Então, assim, Palmares seria uma forma de exemplo. Foi uma resistência e que, de certa forma, ainda permanece viva, uma vez que algumas das causas pelas quais Palmares lutou ainda estão de pé e não foram derrubadas ainda, né? Então, a morte física de Zumbi não significa a morte dos seus ideais, daquilo que ele lutou. Recentemente, assim, quando a gente fala da valorização da origem do brasileiro, né? Tem se falado muito sobre não descartar a violência, né? A violência faz parte dessa história, ela precisa ser validada, precisa ser reconhecida para, a partir disso, podermos trabalhar. E pra gente compreender melhor o que foi isso, né? Porque, assim, de fato, eu acho que esse ponto que você tocou é, assim, perfeito. A gente não pode cair no erro de romantizar o que foi o processo de colonização dentro do Brasil. A gente não só no Brasil, né? Mas... E, assim, outras obras, né? Dessa vez eu vou puxar lá pros indígenas, que formam ali os 3 pilares básicos da formação do brasileiro. A gente não pode cair no erro de romantizar esse passado colonial brasileiro ou de acreditar que hoje a gente vive numa democracia racial, onde todo mundo tem acesso a tudo. Eu acho que essas músicas, essas obras que a gente vem analisando e que estão dentro da matriz, elas batem muito nessa tecla. São algumas obras atuais, outras, assim, no que diz respeito à data, nem tanto, mas a temática ainda é muito atual. Isso diz muito, né? Isso diz aí, puxa para um certo atraso, uma demora, né? De avançar nessas pautas. Eu acho que esse é o ponto. Quando a UNB tem essa preocupação de trazer isso para o debate e, às vezes, até utilizar ali, olhando pela data, como você falou, quase 30 anos aí de uma música, de um álbum, mas que parece que nada mudou, ou muito pouco mudou. Então, assim, a gente precisa de reformas mais estruturais mesmo, de transformações mais estruturais, algo que a gente não vê acontecendo. Então, eu acho que a UNB, ela também, quando traz essas obras, consequentemente, ela traz isso para o debate. O que a gente está fazendo ou deixando de fazer para que essas coisas continuem sendo comuns ou naturalizadas, né? É muito recente, assim, e entra no perfil da UNB, né? De querer formar um estudante crítico, que tem consciência, que entende até mesmo... Que conhece assim, sua história, né? E a UNB, às vezes, ela sofre muita crítica por conta dos processos seletivos de tantas cotas, entre aspas, né? Da fala disso. Então, a UNB puxa pra essa criticidade também. E fica muito fácil cair tudo integrado na prova. É isso. Aí acho a poesia de Palmares com uma citação do Krenak para falar sobre a origem brasileira. Aí você já tem um bem bolado muito bom. É isso. Então, a gente tem aqui 2 vieses aí da análise para vocês, tanto musical quanto uma análise sociológica, e sempre vale, né? A integração tá aí. Com certeza. Então, e a gente sempre fala de grupos de itens, então para cair os 2 lados é fácil. É isso, faça conexões dessa música, ao ouvi-la, faça conexões com outras obras. Assim, isso é até relativamente fácil de se fazer, porque o conteúdo é explícito, mas isso é algo que claramente a obra vai cobrar dos nossos estudantes. Eles vão querer uma análise crítica, uma análise que seja capaz de conectar esses pontos em comuns nessas obras.
Então, É isso. agora é com vocês, dá uma ouvida na agora, música, analisa a poesia, que além junto de ser com a muito análise vai boa, sair. é preciso, é necessário. Então, obrigada, pessoal. Até o próximo É episódio. isso, valeu.